Olá, meus amigos da Europa, Brasil e Estados Unidos. Hoje eu estou numa podcast muito especial aqui, que é a Eli Boda, que está lhe falando, do estado de Washington, celebrando 15 anos da publicação Conversa entre Educadores. E a nossa podcast é especial hoje porque eu estou com um educador não tradicional também. Ele é o Pastor Tafarel. Tudo bom, pastor? Tudo bem, tudo certo. Isso, tá dando um pouquinho de eco, pessoal, agora que vocês já viram o pastor. Talvez a gente vai fazer por áudio aqui a nossa podcast. Pastor, eu vou pedir para você se apresentar para os ouvintes. Claro. Bom, eu me chamo Tafarel, eu sou pastor da cidade de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, né? Resido aqui já faz nessa cidade 2 anos. Eu sou de outra região aqui do Sul e estou pastoreando a igreja já há 2 anos aqui na cidade e tenho levado a mensagem do Evangelho genuíno aqui em Passo Fundo todo esse tempo que eu estou aqui, né? Olha que maravilha. Muito obrigado por participar dessa podcast. Pastor Tafarel, como que se deu assim a sua vontade? Como você se descobriu nessa carreira? Olha, na verdade, quando eu escutei a primeira vez o Evangelho, eu tinha 23 anos. Eu era um jovem, muito jovem, a recém, e entrei dentro da igreja e fui muito bem acolhido. E eu sirvo a Deus já faz 15 anos. Dia 21 de março, agora que passou, fez 15 anos. E ao longo do tempo, eu, na verdade, sempre fugi do ministério de querer ser Uhum. pastor. Eu não queria ser pastor. Geralmente é assim que funciona. E passou um tempo, fiquei congregando junto com o meu pastor, casei dentro da igreja. E aí, quando eu fiz uma formação teológica, que é a escola bíblica aqui, de apostólica aqui no Brasil, eu me descobri com o chamado pastoral. Passou um tempo depois da minha formação teológica, assim, junto com o meu ministério, Deus me direcionou uma cidade que seria onde eu pastorei hoje, na cidade de Passo Fundo. Deus falou comigo através de sonhos, visões, da palavra, né? E hoje faz 2 anos que eu sou pastor e até comentava esses dias na igreja, puxa vida, né? Eu era um rapaz de 23 anos, só queria adorar a Deus. Quando falavam para mim, ó, oh, você tem chamado de pastor, eu dizia, mas não, eu não quero. Eu me incomodar como pastor me incomoda às vezes. Não, eu não quero. E onde Deus foi me colocar foi como pastor numa cidade distante de onde eu nasci, de onde eu me criei, né? E conheci o Evangelho. Olha que interessante, e é um chamado mesmo, né? É um Então, chamado. eu gostei muito da sua colocação. E nós vamos falar um pouquinho antes de ser pastor, né? Qual que era Uhum, como era a sua vida antes de ser pastor? Ou antes mesmo de participar dessa igreja? Você falou que uhum. aos 23 anos você começou a participar dessa igreja. Como que era o Tafarel até os 23 anos e o que aconteceu Olha, depois? antes dos meus 23 anos de conhecer a Cristo, eu era um rapaz, como é que eu posso dizer? Eu era líder de torcida organizada de futebol aqui no Brasil. Então eu vivia assim, sempre em estado de alerta. Eu tive uma fase da minha vida onde eu fiquei bem sozinho, né? Morava só eu e meu pai. Aos 14 anos, meu pai e minha mãe se separaram. E eu acho que daquele ponto ali ele foi um agravante onde eu tinha muita resistência de abrir o meu coração para certas situações e eu tinha uma vida bem complicada. Não era uma vida fácil. O meu pai, ele foi uma pessoa que ele se doou muito. Hoje ele é falecido. Ele se doou muito para tentar me criar, né, me colocar num caminho direito, mas as circunstâncias da vida não foram assim comigo. Eu acabei pendendo para o lado do vício da droga, prostituição, e acabei que encontrando ali um lugar que era o meu refúgio. Ao ponto de chegar, assim, meio que resumindo, chegar ao ponto que um dia eu estava tão preocupado, eu pensava na minha vida o que seria do meu futuro. E um dia eu sentei com meu amigo, o nome dele é Tiago, e eu disse assim, Tiago,
se um dia você me achar morto em algum lugar, por favor, não precisa ir no meu velório. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim. Eu não tinha esperança nem de que alguém um dia fosse no meu velório se eu morresse. Para você ter uma ideia de como era a minha cabeça. A minha cabeça ela era bem atormentada. Foi quando eu entrei a primeira vez por um convite de um rapaz que trabalhava comigo na mesma empresa. Ele me convidou para a noite da pizza na igreja. Nunca Hum. tinha entrado em igreja nenhuma. E aí me pegou pelo estômago. E eu disse: não, eu vou lá, então. Vou lá. Cheguei lá e quando eu entrei na igreja, eu lembro que os irmãos que estavam sentados na porta, não conheci ninguém, me recepcionaram tão bem, com um abraço. O pastor daquela igreja sentou do meu lado, conversou comigo, como às vezes eu gostaria que meu pai tivesse muitas vezes sentado comigo e conversado. E quando eu me vi dentro daquele lugar, assim, parecia que algo que dizia assim para mim: olha, achei o meu lugar de descanso. E dali eu continuei indo nos cultos, fui indo assistindo os cultos, tendo estudo com o pastor. E no dia 21 de março de 2009, às 3 horas da tarde, num sábado, eu fui batizado em nome de Jesus. E hoje eu sigo servindo a Deus há mais de 15 anos e estou nesse ministério e estou aqui ensinando tudo aquilo que eu aprendi com o meu pastor, com os meus líderes. Hoje eu estou ensinando a pessoas que tiveram o mesmo problema que eu, pessoas que têm problema com vícios, pessoas que têm problemas emocionais, e continuo aqui seguindo e ensinando aquilo tudo que eu aprendi um dia também que me restaurou. Olha que linda história. E todos fomos do mundo, né, em algum momento de nossas vidas, mas a fé prevaleceu para o reino. Então, Uhum, parabéns. Eu gostei muito que você falou que encontrou um lugar de descanso. Às vezes a gente na correria do dia a dia, né, buscando algo que as drogas não proporcionam aos jovens que estão nos escutando, ou sempre uhum, buscando algo, talvez o trabalho, talvez o dinheiro, e nada satisfaz, né? Nada pode te dar essa paz inexplicável que vem de uhum, Deus. Então, verdade. ótima colocação, pastor. E o que mudou na sua vida depois que começou a fazer parte da igreja e começou a se envolver mais com o ministério? Olha, ele mudou praticamente, como diz, da água para o vinho. Eu, ainda quando frequentava a igreja, fui batizado, o processo de restauração ele é progressivo. Ele não é de um dia para a noite. Tem pessoas que são restauradas do dia para a noite, um milagre. Tem outras que levam um tempo. Eu fui uma dessas pessoas que eu levei um tempo. Eu passei um bom tempo sozinho dentro da igreja. Os meus pais não serviam a Deus. Mudou muita coisa. Eu entrei na igreja solteiro. Hoje eu sou casado com a minha esposa, que se chama Samara. E até foi um casamento bem curioso, né? Eu e ela tinha 23 quando entrei na igreja e ela tinha 15. Eu conhecia ela de vista. E sempre brincavam comigo na igreja: ó, oh, aquela menina ali tá solteira. E eu era um pouco orgulhoso de questão de idade. Eu já era uma pessoa que tinha uma cabeça mais formada. E eu dizia: não, tem 15 anos, eu 23, o que eu quero com uma pessoa de 15 anos? Passou-se um tempo, Deus começou a criar, colocou em mim, eu comecei a criar afeto por aquela pessoa, por essa menina. E um dia eu vim do culto e cheguei em casa, fiz minhas coisas e dormi, eu tive um sonho. Sonhei que eu vi um anjo escrevendo o nome num quadro debaixo de uma figueira com o nome de todos os casais, e ele escrevia o meu nome e do lado ele colocava o nome dessa menina. E ele dizia assim para mim: Tafarel, tu tem que ter paciência com a Samara. Resumindo, para eu não contar toda a história, eu passei 7 anos esperando ela. Eu gostava dela, ela não gostava de mim. Ela teve um processo de transformação também, onde ela teve experiências nada boas, ao ponto dela chegar e reconhecer que tinha alguém que gostava dela. E no final, quase esses 7 anos, a gente decidiu então firmar o namoro, noivamos e hoje estamos casados, vai fazer 10 anos.
Olha, parabéns. Eu gostei muito que você falou, conheceu ela com 15, mas você esperou o momento certo dela, né? Então isso é muito É, bonito também, coisas que a gente não vê mais uhum, hoje em dia. é. Ah, pastor, qual é a maior dificuldade, assim, da vida pastoral, do ministério? A maior dificuldade, olha, ainda hoje, a maior dificuldade nos dias de hoje é pregar o evangelho como ele é. Existe muita resistência da parte do evangelho, porque o evangelho ele é um estilo de vida. Ele não é só palavras. Ele é um estilo de vida, é uma maneira de você viver. E hoje, lidando com pessoas, que eu acho que é o trabalho mais árduo que tem para um educador onde ele trabalha, ele tem a formação, né? Ele procura zelar para que aquilo que ele tem de conhecimento, aquelas pessoas que são ouvinte deles, elas também absorvam aquele conhecimento. E eu acho que o trabalho mais difícil é fazer com que aquelas pessoas elas consigam enxergar naquele que educa um exemplo a seguir, como ele segue o exemplo de Jesus, para que elas também adotem o mesmo estilo de vida. Hoje há uma resistência, a gente sabe que o mundo está aí, ele tenta engolir jovens, crianças, casamento, ministério pastoral, ele tenta de alguma forma entrar dentro da vida daquelas pessoas e desviar o foco. Eu acho que o trabalho mais difícil é fazer com que as pessoas que estão ali escutando a palavra da verdade, elas mantenham o foco e não olhem para as coisas do mundo que tentam ali tragar elas para que elas não herdam o reino dos céus. É o trabalho como pastor hoje, é o trabalho mais difícil. É difícil, né? São tantos estímulos de todos os lados, da rede social, né? Isso, É complicado. Eu admiro o seu trabalho. É por vocação mesmo, né? É o chamado. Então, a gente verdade. agradece pelas pessoas que têm esse chamado. E aonde o senhor ministra atualmente? Eu estou ministrando na cidade de Passo Fundo, né? Sou pastor da cidade de Passo Fundo. A nossa igreja, ela inclusive, a nossa sede é em Washington, né? A nossa sede é em Washington, Olha que legal. mas eu ministro na cidade de Passo Fundo. A gente é uma igreja que tem mais de 231 países e territórios, com 45 mil igrejas, e somos ao todo mais ou menos entre 5,8 milhões de fiéis na igreja. E hoje eu ministro em Passo Fundo, por enquanto, né? Mas tem o projeto de alcançar cidades vizinhas também. E se alguém quiser lhe contactar ou participar, qual é o horário do culto, o endereço? Olha, o nosso endereço hoje é Avenida Brasil, 4570, e os dias de culto são na terça-feira, sábado e domingo, sempre às 19 horas. O contato, geralmente eu sempre deixo o meu telefone pessoal, né, para todas as pessoas que eu coloco, que é área 54 99 93 28 002. Esse é o meu contato pessoal, que eu não uso as redes sociais muito para contato, mas a igreja ela tem uma página no Instagram também que se chama IPUB Passo Fundo. Ela pode também entrar em contato por ali. Eu tenho um rapaz que cuida das mídias sociais hoje e também a gente atende por ali quando precisa. Olha que maravilha, a pessoa está buscando mudança de vida, como a mudança na vida do pastor Tafarel. Pode chegar e conversar com ele, que ele vai te entender. À vontade. Ah, pastor, eu vou pedir então já para dar um presente para quem está escutando essa podcast aí, pessoal, obrigado por escutar. Vou deixar o pastor Tafarel fazer uma oração aí para abençoar todos que estão ouvindo, o dia de vocês. Vou deixar o Espírito Santo guiar ele aqui no finalzinho da nossa podcast. Amém. Claro. Quero convidar você que está assistindo o podcast a inclinar sua cabeça e nós orarmos, né? E pedir a vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero ministrar uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus, em teu nome santo e sagrado, ó Senhor Jesus. Nós ministramos neste momento para todos aqueles que estão vendo, que irão ver este vídeo, esse podcast.
Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, através desta oração, sabendo que o Senhor ainda é aquele que cura, é ainda aquele que salva, que restaura casamento, que restaura as famílias que estão destruídas. Que o Senhor ainda é a única esperança e que nós sabemos que hoje é o tempo oportuno aonde nós podemos buscar a tua face. Eu oro, Senhor, por cada um que está orando junto comigo nesse momento. Se há alguém que está escutando e tem alguma enfermidade, que em nome de Jesus caia por terra, Senhor, e seja curado no nome de Jesus. Se alguém precisa, Senhor, de libertação em alguma área, que em nome de Jesus Cristo pela oração, Senhor, e pela autoridade do teu nome e da tua palavra, que todas as correntes do inferno soltem estas pessoas agora e elas conheçam a ti, Jesus, como o nosso Pai, o nosso único e verdadeiro Deus. Abre as janelas dos céus, derrama conhecimento, sabedoria, para que todos possam conhecer a ti, Jesus, como o único Deus verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. 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 Que oração boa, assim, trouxe essa paz que todos nós precisamos no dia a dia. Pessoal, aqui, então, agradeço mais uma vez, Pastor Tafarel, e espero que muitas vidas sejam tocadas pela sua mensagem. Amém. Eu que agradeço. Eu fico agradecido pela participação. Foi uma honra para mim. Obrigado, pessoal. Até a próxima podcast.